Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e hoje nós daremos continuidade às nossas aulas remotas com o segundo tema a ser estudado, que é sistema digestório. Na última aula, nós vimos que nós nos alimentamos para adquirirmos nutrientes presentes nos alimentos. Então, para adquirir esses nutrientes presentes nos alimentos, nós devemos passar por 4 etapas, certo? 4 etapas que compõem a nossa nutrição, ou seja, a nossa forma de adquirir os nutrientes presentes nos alimentos. A primeira etapa da nutrição é uma etapa chamada de ingestão, que consiste, na verdade, em misturar o alimento à saliva, mastigá-lo e em seguida engoli-lo, certo? Então, essa etapa, ela vai acontecer na nossa boca. Na nossa boca, nós misturamos o alimento à saliva, mastigamos e em seguida engolimos esse alimento. A outra etapa de nutrição é a etapa da digestão. Na digestão, aquele nutriente, aquela substância presente no alimento, ela vai ser quebrada em pedaços menores e assim o nosso corpo vai ser capaz de absorver esses pedaços, certo? Então, aqui na imagem do lado, eu estou mostrando, exemplificando um nutriente. Percebam que ele é composto, ele está sendo mostrado aqui como uma estrutura maior, certo? E aí, quando ele é digerido, quando acontece a digestão, esse nutriente ele vai ser quebrado em pedaços menores e somente depois de quebrado em pedaços menores é que ele conseguirá ser absorvido pelo nosso corpo. A digestão, ela vai começar na boca, vai ter continuidade no órgão chamado de estômago e vai ser finalizada num órgão chamado de intestino, certo? Então, a segunda etapa da nutrição é chamada de digestão. Então, aqui vocês conseguem ver mais ou menos um esquema do que está acontecendo com os nutrientes que a gente adquiriu dos alimentos. Percebam que a imagem está mostrando que quando eles vão sendo digeridos, eles vão sendo quebrados em pedaços menores e assim o nosso corpo será capaz de absorver esse nutriente e usá-lo ou como fonte de energia ou com alguma das outras funções que eu falei para vocês na aula passada, certo? A terceira etapa para que o nosso organismo adquira os nutrientes presentes no alimento é uma etapa chamada de absorção, que é a etapa nada mais nada menos do que fazer com que esses nutrientes passem então para o nosso sangue e uma vez no sangue eles sejam distribuídos para todas as células do nosso corpo. A absorção dos nutrientes, depois que eles são quebrados, vai acontecer no nosso intestino. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, os nutrientes dos alimentos lá no intestino. Eles foram, então, quebrados, né? E aí eles conseguem atravessar as células do intestino, passando para o sangue. E uma vez no sangue, esse nutriente ele vai ser distribuído para todas as células do nosso corpo. O sangue vai carregar esse nutriente para todas as nossas células do corpo, certo? E aí, por fim, a última etapa da nutrição é a etapa chamada de eliminação. Na eliminação, os materiais que não foram digeridos, ou seja, não foram quebrados, não conseguiram serem quebrados em pedaços menores e nem foram absorvidos, eles vão ter que ser jogados para fora do corpo. Então, tudo aquilo que o nosso corpo não digeriu, nosso corpo não vai conseguir absorver e assim deverá ser jogado para fora do nosso corpo, certo? Esses restos de materiais, eles são produzidos, eles acabam se transformando nas fezes. Então, lá no nosso intestino grosso, certo? Vai haver a formação das fezes, que nada mais é do que restos de materiais alimentares que não foram digeridos e um pouco de água, certo? Então, as fezes vão tratar de eliminar tudo aquilo que o nosso corpo não conseguiu aproveitar, certo? Então, essa será a quarta etapa, que é a etapa de eliminação.
Onde é que acontece, então, a digestão dos nossos alimentos? A digestão, a quebra dos nutrientes encontrados no nosso alimento. Essa digestão, ela vai ocorrer em um sistema do nosso corpo chamado de sistema digestório. Na imagem, vocês conseguem observar quais são os órgãos que compõem o sistema digestório, certo? Então, inicialmente, o sistema digestório ele é formado pela boca, certo? Em seguida, a segunda estrutura que compõe o sistema digestório é a estrutura chamada de faringe, que está bem na região da nossa garganta, certo? Onde localizada a nossa garganta. Então, lá nós temos a faringe. Em seguida, nós temos um tubo chamado de esôfago, certo? Em seguida, perdão, gente. Em seguida, após o esôfago, o alimento ele vai passar para o estômago. Depois, o alimento vai chegar no intestino delgado e, por fim, no intestino grosso, onde provavelmente só ficará aquilo que não pôde ser digerido. Então, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, certo? Então, essas estruturas vão formar o que a gente conhece também como tubo digestório. Por que recebe esse nome? Porque é um tubo, uma série de estruturas em formato meio que de tubo, certo? E digestório porque é onde vai ocorrer a digestão. Além disso, formando o nosso sistema digestório, nós encontramos estruturas que são chamadas de órgãos anexos. Órgãos anexos não fazem parte propriamente desse tubo, mas estão ligados a ele através de canais, certo? Ajudando no processo de digestão. Por exemplo, as glândulas salivares aqui na boca que vão produzir a saliva, ó, vocês vão encontrar três tipos de glândulas salivares encontradas na boca, aqui é o mouse mostrando a primeira, a segunda e a terceira, ó, todas em amarelinho. Então, as glândulas salivares são órgãos anexos. Outro órgão anexo do sistema digestório é o pâncreas, certo? Nós temos também como órgão anexo o fígado, que está aqui em cima, e uma vesícula bem próxima ao fígado chamada de vesícula biliar. Então, em vermelhinho, vocês estão vendo as estruturas que são órgãos anexos. Repetindo, são órgãos anexos porque elas não fazem parte da estrutura de tubos, mas estão ligados a esses tubos por meio de canais, ajudando no processo de digestão dos alimentos. Então, eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão, eu estou com água na boca. A expressão água na boca, sempre que a gente vê um alimento atrativo ao nosso paladar, como aqui ó, o Chaves está vendo, ela acontece por quê? Porque, na verdade, ao visualizar o alimento e ao sentir o cheiro desse alimento, células presentes nos nossos olhos e no nosso nariz vão enviar uma mensagem para o nosso sistema nervoso, que vai acabar ocasionando, então, um estímulo da produção de saliva por glândulas presentes na nossa boca, que são as glândulas salivares. Então, as glândulas salivares, elas vão produzir saliva, porque sempre que a gente vê um alimento agradável, a gente pensa que vai precisar se alimentar e aí a gente precisa produzir saliva na nossa boca para realizar esse processo de alimentação. Então, mas por que eu preciso que as minhas glândulas salivares, elas produzem saliva e o que a saliva faz com esse alimento? Então, vamos entender melhor como é isso. Na saliva, a gente vai encontrar a presença de enzimas digestórias. Enzimas digestórias são substâncias que vão ser capazes de digerir, ou seja, de quebrar algum nutriente do nosso alimento, certo? Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Eu estou trazendo aqui o nosso alimento, que é o pão. E o pão, ele tem um nutriente formando ele chamado de amido. Aqui eu mostro a imagem ó, da estrutura do amido. O que vai acontecer? Quando eu pego esse pão e levo até a minha boca, vai acontecer que esse nutriente amido presente no pão, ele vai ser misturado à minha saliva e lá na minha saliva eu tenho uma enzima.
Essa enzima vai quebrar esse nutriente em pedaços menores, ou seja, vai digerir esse nutriente presente no pão. Por que ele faz isso? Porque, como eu disse para vocês, o nutriente ele precisa ser quebrado para ele conseguir atravessar as células e então passar para o sangue e ser distribuído para o meu corpo, certo? Então, lá na saliva, eu tenho uma enzima digestória, que é uma substância que quebra os nutrientes presentes no alimento, certo? Então, repetindo, enzima digestória é o nome dado a uma substância capaz de promover a digestão, isto é, a quebra de algum nutriente, certo, pessoal? Então, lá na saliva, eu produzo saliva porque lá vai começar a saliva, vai ter uma enzima que quebra o meu nutriente do alimento. Além disso, a saliva, ela também tem a função de molhar o alimento. O fato da saliva molhar o alimento acaba ajudando a gente na capacidade de engolir, ou seja, na deglutição daquele alimento. Se o alimento ele estivesse com um aspecto seco, a gente teria dificuldade para engolir aquele alimento. Então, a saliva ela também tem a função de molhar, facilitando então o ato de engolir, ou seja, a deglutição daquele alimento. Então, aqui vocês veem um esquema de uma pessoa que está se alimentando, está adquirindo um alimento, e aí o que vai acontecer? Na boca, a saliva vai misturar esse alimento, vai ser misturada a esse alimento, e aí esse alimento ele vai conseguir ser engolido, ou seja, deglutido, passando então para a próxima estrutura do sistema digestório, certo? Além disso, lá na boca, a gente vai encontrar os dentes. Os dentes, eles vão ajudar a triturar o alimento. Então, nós temos em uma pessoa adulta cerca de 32 dentes, né, formando a nossa estrutura da nossa boca. E aí nós temos tipos diferentes de dentes de acordo com as funções que eles desempenham. Então, nós temos os dentes caninos, que eles têm mais a função de rasgar o alimento, certo? E aí, uma série de dentes com diferentes funções para promover, então, a trituração daquele alimento, certo? Em crianças com até 3 ou 4 anos, a gente tem uma estimativa de 20 dentes. Em seguida, esses dentes eles vão ser trocados por uma dentição permanente. E aí, no adulto, a gente vai ter 32 dentes formando a boca dessa pessoa, certo, pessoal? E aí, outra coisa que a gente precisa saber quando a gente está falando de alimentação e está falando também de dentição é sobre como se forma a cárie. Então, a cárie, ela é formada a partir de restos de alimento, especialmente açúcares que ficam na estrutura dos dentes, certo? O que vai acontecer é que na nossa boca nós encontramos bactérias que são normais da boca do ser humano. Existem bactérias na nossa boca que vivem lá normalmente, certo? E aí, sempre que resta açúcar naquele dente, por exemplo, eu estou mostrando aqui, ó, em marronzinho, o açúcar que foi deixado da alimentação, o que acontece é que as bactérias da minha boca, elas vão se alimentar desse açúcar, e sempre que elas se alimentam desse açúcar, ocorre a formação de substâncias que são corrosivas ao dente, ou seja, que destroem a estrutura do dente. Então, aqui vocês conseguem ver, ó, que a destruição da estrutura do dente, ó, que vai começando, ó, vai se tornando cada vez maior por essas substâncias que são liberadas por bactérias, até que essa corrosão vai formar, então, a cárie dentária, certo? A cárie dentária ela pode trazer uma série de incômodos, como, por exemplo, dor, sempre que ela é muito profunda, e ela pode, inclusive, comprometer aquele seu dente, e aí você talvez tenha que fazer a remoção permanente daquele dente de tão comprometido que ele ficou, certo? Então, aqui vocês veem uma imagem real de formação de cárie dentária, certo? Então, existem bactérias que comem o açúcar que ficou nesse dente e aí liberam substâncias que vão corroer esse dente, causando buracos, perfurações no seu dente que podem ser vistas aqui, ó, na imagem real. Então, para evitar a cárie dentária, você tem que evitar que restos de alimentos fiquem no seu dente. Como você faz isso? Mantendo seus dentes escovados,
mantendo a passagem do fio dental para remover restos de alimentos que ficaram entre os dentes. E, além disso, indo periodicamente ao dentista para que o dentista ele possa fazer uma limpeza mais profunda no seu dente e, além de fazer uma avaliação do estado de seu dente e aí evitar esse aparecimento de cáries comprometendo, então, a saúde do seu dente. Certo, pessoal? E aí, saindo da boca, o alimento ele vai para a região da garganta, que é chamada de faringe, certo? Então, saindo da boca, o alimento vai seguir por uma região aqui da garganta, que é chamada de faringe. Então, aí o esquema está mostrando, a animação mostra ó, esse alimento saindo da boca, passando para a região da faringe, e aí vai seguir o caminho pelo sistema digestório. Uma coisa que vocês precisam saber é que, na verdade, a faringe, que é essa região aí da garganta que a gente conhece, ela, na verdade, ela serve tanto para passagem de alimento, como ela serve também para passagem de ar, certo, pessoal? Então, vocês vão encontrar tanto ar quanto alimento passando pela faringe. O que acontece é o seguinte. Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês melhor. Eu tenho a região da boca e aqui em seguida eu tenho a faringe. Na faringe, tanto passa alimento quanto passa ar. Só que a faringe, ela vai liberar caminho para duas passagens. Então, eu tenho a passagem para o sistema digestório, que está sendo mostrado aqui, ó. E aqui eu também tenho a passagem para o sistema respiratório. Então, se for ar passando pela faringe, esse ar vai seguir por um tubo chamado de laringe, que pertence ao sistema respiratório. Se for alimento, esse alimento ele deve seguir um caminho para um tubo que vem aqui em seguida, que é o esôfago, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? A passagem para a laringe, ela é controlada por um tecido chamado de epiglote. A epiglote é uma dobra de cartilagem. Ela permanece a maior parte do tempo aberta, por quê? Para a passagem de ar para os nossos pulmões, que vai ser levado para os nossos pulmões. Contudo, quando nós estamos engolindo algum alimento, nos alimentando, essa epiglote, ela deve então ser fechada para fazer com que o alimento ele não passe para o sistema respiratório e sim ele siga para o sistema digestório, certo? Então, é o que está mostrando aqui na outra imagem. Então, quando a gente está se alimentando, a epiglote, ela vai fechar, esse tecidozinho, ele fecha a passagem da laringe, certo? Fazendo, então, com que o alimento, ele vá seguir aqui, ó, por o caminho do sistema digestório, certo? Mas o que acontece, professora, se porventura a epiglote, que é esse tecidozinho que abre e fecha, acabar falhando e em vez de fechar, ele permaneça aberto? O que vai acontecer é que, se a epiglote estiver aberta quando você estiver engolindo um alimento, aquele alimento, em vez de seguir pelo sistema digestório, ele vai cair na laringe, que vai dar para os seus pulmões, certo? Então, é o que eu estou mostrando aqui na imagem, o sistema respiratório. Observem que eu tenho aqui, ó, a boca, certo? Eu tenho a faringe. A faringe, ela é um caminho tanto para o sistema digestório, que está aqui atrás, quanto para o sistema respiratório, que está aqui na frente. Se a minha epiglote, que está aqui, permanecer aberta, aquele alimento vai cair aqui, ó, nesse tubo chamado de laringe, caindo então para os pulmões, indo então em direção aos pulmões. A consequência disso é o que a gente chama de engasgo. Sempre que você engasga, é porque provavelmente ou saliva ou alimento acabou caindo no sistema respiratório, certo? Indo ser lançado lá nos pulmões. A proteção que o nosso corpo tem para isso é então gerar a tosse.
A tosse nada mais é do que um jato de ar que é lançado aqui, ó, pelos pulmões, certo? Então, esse jato de ar é lançado para os pulmões, empurrando o alimento que caiu aqui para a faringe de novo, para que então esse alimento siga pelo sistema digestório, certo? Então, a tosse é um mecanismo de proteção do nosso corpo para evitar que restos de saliva ou restos de alimento acabem seguindo pelo sistema respiratório, certo? Então, o pulmão joga esse jato de ar que vai, então, empurrar esse alimento de volta para a faringe para que ele siga o sistema respiratório, ok? E aí, depois que o alimento saiu da faringe, esse alimento ele vai passar por um tubo chamado de esôfago, que está mostrado aqui, ó. Esse tubo bem extenso, chamado de esôfago, ele vai então levar esse alimento até a porção do estômago, certo? Só que para o alimento ele ser transportado por esse tubo chamado de esôfago, vão ocorrer movimentos da musculatura desse tubo, que são movimentos chamados de movimentos peristálticos. Então, aqui vocês observam o tubo, certo? Observem que os músculos eles começam a realizar movimentos que acabam pressionando esse alimento para a porção de baixo do tubo. Em seguida, novos movimentos são produzidos, empurrando esse alimento mais para baixo. E assim, movimentos da musculatura desse tubo vão empurrar o alimento pelo esôfago para que esse alimento ele consiga cair, então, lá no estômago, certo? A imagem a seguir, ela está mostrando, ó, o esquema está mostrando a animação, como seria, então, esses movimentos da musculatura do esôfago, ou seja, esses movimentos chamados de peristálticos. Então, vocês observam em amarelo o alimento, e aí a musculatura começa a empurrar esse alimento, fazer movimentos para empurrar esse alimento ao longo do tubo, que é o esôfago, fazendo com que o alimento chegue, então, lá no estômago. Então, uma vez chegando no estômago, o nosso alimento ele vai encontrar um líquido que é chamado de suco gástrico. O suco gástrico é formado por um ácido chamado de ácido clorídrico que vai ajudar a digerir esse alimento. E além disso, nós vamos encontrar também enzimas digestórias no suco gástrico, produzido pelo estômago, certo? Então, aqui vocês vão ver, ó, eu tenho um alimento que eu estou ingerindo. Esse alimento, então, aqui, ó, tem uma estrutura dele, ó, o esqueminha mostrando a estrutura. Então, lá no estômago, quando ele encontra esse líquido, que é o suco gástrico, que é o quê? Enzimas mais o ácido, esse alimento ele vai ser, então, quebrado em pedaços menores. Lembrando que eu sempre quebro esse alimento em pedaços pequenos, para que esse alimento consiga atravessar as células e ser levado para o sangue e transportado para todo o nosso corpo. Depois de passar pela digestão no estômago, o alimento ele vai seguir então para o intestino, que é chamado intestino delgado, certo? Então, saindo do estômago, o alimento vai chegar no intestino delgado. E lá no intestino delgado vai ocorrer também digestão desse alimento e também alguma parte de absorção, a absorção dos alimentos que foram digeridos, certo? Em alguma parte do intestino também acontece a absorção dos alimentos que foram digeridos, certo? Então, vamos lá. Para que aconteça a digestão no intestino delgado, o que vai acontecer é que o intestino delgado ele vai liberar também enzimas digestórias. E aí, para ajudar a quebrar ainda mais esse alimento, o pâncreas, que é aquele órgão anexo, ele também vai liberar enzimas digestórias no intestino delgado. Então, vejam só aqui a imagem mostrando. Ó. Eu tenho aqui o meu pâncreas, e aí observem que esse pâncreas ele tem um canalzinho, e aí ele produz enzimas digestórias, e aí joga aqui dentro do intestino essas enzimas. O próprio intestino ele também produz enzimas e assim vai ocorrer a digestão do alimento. Vai ser finalizada a digestão do alimento que você ingeriu lá na boca. No intestino também vai ocorrer a digestão de gorduras, certo?
Para ajudar na digestão de gordura, existe a produção de uma substância chamada de bile. A bile, ela é produzida no órgão anexo, que é o fígado. Ela é produzida no fígado e guardada em uma estrutura aqui, ó, uma bolsinha chamada de vesícula biliar. Quando o alimento chega no intestino, a bile que está aqui na vesícula biliar vai ser jogada lá no intestino, certo? Ajudando, então, na digestão de gordura. A bile é como se fosse um detergente natural. Ela vai fazer com que as gorduras do nosso alimento, elas consigam ser quebradas em gotinhas menores e assim consigam ser absorvidas pelo nosso corpo, certo? Então, a função da bile é fazer a digestão de gorduras. Aí, vocês conseguem ver uma imagem real, ó, aqui atrás é o fígado, deixa eu indicar aqui com o mouse. Aqui atrás nós temos o fígado, onde a bile é produzida, e aqui, ó, a vesícula biliar, que é a bolsinha onde a bile fica guardada. Quando o alimento ele cai no intestino, então a vesícula biliar ela vai liberar, então, a bile para fazer a digestão da gordura do seu alimento. E aí, lá no intestino delgado, o processo de digestão é finalmente finalizado. Então, tudo que era para ser digerido vai ser digerido, concluído lá no intestino delgado, certo? Então, a imagem mostra, ó, aqui os nutrientes que foram digeridos em pedaços pequenos, e aí eles conseguem atravessar a parede do intestino, indo parar no sangue, e aí o sangue vai distribuir esse nutriente para todas as partes do nosso corpo. Então, como é a estrutura do intestino delgado? Uma coisa que a gente precisa saber é que o intestino delgado, na verdade, ele é formado por várias dobras. Ó. Aqui eu estou mostrando o intestino delgado. Se a gente for analisar o que está formando a estrutura dele, vocês verão isso aqui, ó, uma série de dobras formando o intestino delgado. Essas dobras são chamadas de vilosidades, certo? Se eu pegar uma célulazinha presente nessa dobra grande, vocês vão observar que a célula também do intestino, ela apresenta pequenas dobras, microdobras. Essas microdobras são chamadas de microvilosidades. Então, tudo isso acontece, essas dobras e microdobras acontecem para que o intestino ele consiga absorver o máximo possível de nutrientes, certo? Então, é a função dessas dobras presentes no nosso intestino delgado, fazer com que o intestino absorva uma quantidade muito grande de nutrientes. E aí, depois de passar 3 a 10 horas após a ingestão, o alimento ele vai finalmente chegar lá no intestino grosso. O intestino grosso, ele está sendo mostrado aqui, ele é a estrutura que vem, ó. Aqui eu tenho um intestino delgado, e em seguida eu tenho um intestino grosso. No intestino grosso, tudo aquilo que não foi digerido vai ser convertido em fezes. Então, o que vai acontecer? As fezes, na verdade, elas são resultados dos alimentos, dos restos de alimentos que não conseguiram ser digeridos e também de água, de um pouco de água que ficou ali, certo? Então, essas fezes, elas vão ser formadas e aí elas vão ser iluminadas por uma estrutura chamada de reto, que é encontrada no final do intestino grosso. Vale salientar que para evitar problemas, novamente, como eu falei na aula passada, com prisão de ventre, que nada mais é do que o ressecamento das fezes, e o que a gente deve fazer? Sempre fazer ingestão de alimentos ricos em fibras, porque esses alimentos eles vão fazer com que a água ela consiga ser absorvida lá pelas fezes, e aí fazendo com que essas fezes não fiquem ressecadas, e assim a gente consiga fazer a eliminação das fezes da forma mais saudável, certo? Outra coisa interessante que eu queria trazer para finalizar a aula de hoje é que no início do intestino grosso existe uma estrutura chamada de apêndice vermiforme. Às vezes acontece que algumas bactérias elas acabam se multiplicando nessa estrutura, ó, que está sendo mostrada aqui, no apêndice vermiforme, e isso pode gerar muitas dores e um processo de inflamação, chamado de apendicite.
Em geral, quando uma pessoa sofre de apendicite, a coisa a se fazer, o tratamento a se fazer é ir para o centro cirúrgico, fazer a remoção desta estrutura que está inflamada, pois isso pode causar sérios problemas, incluindo até a morte da pessoa que está com apendicite, certo? Então, gostaria também de comentar isso para vocês, porque a apendicite é uma coisa que também que se comenta muito, que muita gente já ouviu falar sobre isso ou já sofreu com esse problema, certo? As causas da apendicite, o que faz isso acontecer, ainda não é muito entendido. O que se sabe é que essa estrutura ela inflama pela multiplicação de bactérias ali, de micro-organismos, e aí isso pode causar até a morte da pessoa, certo? Se não for removido com urgência. Pessoal, existe um resumo do conteúdo lá no plano de estudo de vocês, no item material a ser consultado. Então, prestem atenção nas informações que eu falei aqui. Façam a leitura desse resumo do conteúdo e aí, em seguida, vocês responderão a atividade, certo?